Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. Essa é a nossa primeira aulinha para essa semana, tá? Nela nós falaremos um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem, ok? Figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados com a intenção de tornar o texto mais belo, tá? Tornar o texto com uma linguagem mais subjetiva, com um sentido mais conotativo, ok? Vejamos aqui o que nós temos para hoje. Deixe-me apresentar para vocês aqui uma tela. Vejam só. Figuras de linguagem. Eu estou um pouquinho rouco hoje, mas acho que vai dar tudo certo. Meus queridos, olha aqui. Figuras de linguagem. Vejam o que nós temos aqui. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Meus amores, as figuras elas têm a função de realmente embelezar o texto, embelezar principalmente a poesia, principalmente a linguagem subjetiva. Ela não deve, a todo tempo, ser utilizada, por exemplo, nos seus textos, em suas composições, a não ser, claro, você esteja fazendo aí um texto poético, escrevendo um texto com uma linguagem subjetiva. Aí é interessante utilizar, aliás, interessante e importante utilizar, ok? Olha aqui, ó. Dependendo da sua função, elas são assim classificadas. Então vejam aqui, ó. Nós temos as figuras de palavras ou semânticas. Claro, estão associadas ao significado das palavras. Vejam aqui, ó, ao significado dessas palavras. Por exemplo, a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, perífrase, beleza? Figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, claro. Eu tenho aqui, por exemplo, hipérbole, eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Temos ainda as figuras de sintaxe ou figuras de construção. Elas interferem na estrutura gramatical, elas interferem na estrutura, na sintaxe, na análise sintática. A elipse, a zeugma, hiperbatô, o polissíndeto, o assíndeto, o anacoluto, o pleonasmo, a silepse e a anáfora. Muitos nomes estranhos, né, gente? Muitos nomes bem estranhos. E as figuras de som ou figuras de harmonia estão associadas, olha aqui, ó, à sonoridade, claro, sonoridade das palavras. Eu tenho aqui, ó, a aliteração, a paranomásia, a assonância, a onomatopeia, ok? Então essas são aí as principais figuras de cada uma das suas classificações. No decorrer do ano, nós estudaremos várias dessas figuras, ok? A intenção é deixá-los bem preparados para o ensino médio. Quando, então, começarem as aulas de literatura, efetivamente estudando
os autores, as obras, os contextos literários, as características, os estilos de cada autor, características de cada autor, elas são muito importantes, muito mesmo. Por ora, começaremos aqui, com a metáfora. Possivelmente, galera, a metáfora, de todas as figuras, ela é a mais importante. Alguns poetas diziam que tudo é metáfora. Não é uma verdade, talvez seja aí um exagero. Mas olha só, em que consiste a metáfora? A metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação. Atenção, aqui estão as palavras mais importantes. Comparação implícita. Ela não é clara, ela não é evidente. Essa comparação, ela é implícita. Quando você diz, por exemplo, meu coração é um labirinto para o amor. Ora, o que é um labirinto? Não sei se vocês leram, ou ouviram, ou assistiram sobre, na mitologia, o labirinto, e nele vivia um minotauro. O labirinto, aliás, tem vários livros aí, né? Utilizam a imagem do labirinto. Dizem que o labirinto você entra e dificilmente encontra a saída. São voltas e voltas e voltas, todas parecidas, de modo que você não consegue ali encontrar essa saída. Ora, então, quando você diz que o seu coração é um labirinto para o amor, na verdade, você, em outras palavras, pode estar dizendo que seu coração não encontra o amor. Ok? Então, vejam, a ideia, o sentido denotativo, tá, da palavra labirinto, levado ao sentido conotativo, ao sentido figurado. Labirinto que não se encontra o caminho, tá? O amor em seu coração também não é encontrado. Veja só, amores, pelo fato de o recurso estilístico utilizado na metáfora estar associado ao significado das palavras, essa figura de linguagem ou figura de estilo, tá? As figuras de linguagem também podem ser chamadas de figuras de estilo. Ela é classificada como uma figura de palavra ou de semântica. A de palavra ou semântica é aquela relacionada ao seu sentido. Olha aqui que legal, ó. Exemplos de frases com metáfora. Quando você diz, por exemplo, o personagem do livro tem coração de pedra. Ora, coração de pedra. Vejam aqui, ó. Em vez de dizer que o personagem do livro é insensível, tá? Podemos comparar o seu coração a uma pedra para expressar o quanto ele é duro. Essa comparação implícita, tá vendo? Dizer que ele tem um coração de pedra tem todo um significado envolvendo esse coração de pedra. Pedra tem uma ideia de ser dura, uma rocha, muitas vezes difícil de quebrar. Essa comparação, de novo, ó, ela é implícita, ela é utilizada apenas dentro de uma ideia. Eu já coloquei para vocês um outro exemplo, um dia desses aí. Se você disser, por exemplo, eu sou uma ilha longe de você. Já falei sobre esse exemplo. Eu sou uma ilha. Ora, eu não sou um pedaço de terra, né, cercado de água por todos os lados. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, longe da referida pessoa, eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado. Ora, o que eu fiz, então? Eu pego um significado real, denotativo, ok?
e utilizo esse significado em um sentido conotativo. Não quer dizer que o coração dele seja realmente uma pedra, nem haveria essa possibilidade. Mas eu vou pegar o sentido que esse substantivo aqui tem e transformá-lo para um sentido figurado, para uma linguagem conotativa. Vejam aqui outros tantos exemplos, gente. Olha, Gabriel é um gato. Ora, quando fala Gabriel é um gato, está dizendo realmente que ele é um animalzinho de 4 pernas, um gatinho. Está dizendo que a beleza dele é uma beleza felina, né? Os felinos normalmente são animais muito bonitos, lindos. Então, quando diz Gabriel é um gato, você está fazendo uma comparação entre o animal e a beleza que esse animal tem com a beleza de Gabriel. Lucas é um touro. Ora, a gente entende que o touro é um animal muito forte. Talvez alguém pensasse aqui, né, que é um animal que tem chifres também. Bom, mas aí já seria um outro sentido, né, meus amores? Aqui, ó, touro é um animal muito forte. Então, estou dizendo que Lucas também tem essa força, é um rapaz, um homem, né, muito forte. Fernando é um anjo. Olha aqui, ó. Fernando é um anjo. O que eu estou dizendo aqui, gente? Os anjos normalmente são bondosos. Então, eu peguei a ideia, né, uma característica que o anjo tem e utilizei de uma forma subentendida, com a bondade, né? Dona Filomena é uma flor. Bom, a flor pode ter aqui vários sentidos, né? Eu peguei aqui, por exemplo, o sentido da beleza, mas tem o sentido também, né, gente, de ser bondosa, de ser perfumada. Quando você fala assim, você é uma flor, não quer dizer somente que a pessoa é bela, né? Quer dizer também que ela é fofa, que já seria aí uma outra metáfora. Ludmila é fera, fera em matemática. Olha só, estou associado aqui a uma esperteza, né? Então, olha, seus olhos são 2 jabuticabas. Ora, claro que os olhos não são 2 jabuticabas, né, gente? Mas a jabuticaba, ela tem a característica de ser preta, de ser redonda. Então, você fez aqui, ó, uma analogia entre 2 jabuticabas e os olhos. Ok? Amores, bem interessante aqui, ó, é a gente observar essa situação. Enquanto na metáfora a comparação ela está subentendida, lembra quando eu disse aqui, ó, Gabriel é um gato, Lucas é um touro. Existe uma comparação, mas essa comparação ela é subentendida. Ela não é expressa por meio de nenhum elemento de comparação. Existe uma outra figura, a chamada comparação. Olha aqui, ó. Ela é bem simples também, bem simples. Mas muitas vezes confundida com a metáfora. As duas estabelecem uma comparação. Acontece que a metáfora estabelece uma comparação implícita. Já a comparação, claro, uma comparação explícita. Uma comparação acompanhada de elementos comparativos. Observem aqui essa tirinha, ó. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como... Olha aqui um elemento comparativo, amores. O amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. A cara aqui de desentendido, né? Aí ela, então, parece agora usar uma linguagem mais próxima dele. O amor é
como, tá vendo aqui o como de novo, estabelecendo a comparação, como o motor do carro, amando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Aqui, meus amores, todo exemplo está relacionado a essa palavra, a esse termo comparativo. O amor é como uma flor. Isso é comparação. Se eu tirasse esse como aqui e dissesse assim, ó, o amor é uma flor que precisa ser regada. Ora, eu então agora passo a ter metáfora. Olha aqui, galera, como é simples. Essa é a única diferença entre uma metáfora e uma comparação. Tá vendo? Na comparação, você terá sempre, atenção, sempre o elemento comparativo, como, tal qual, assim como, beleza? Na metáfora, esse elemento ele não aparece. E se aparece, aparece apenas de uma forma implícita. Olha aqui, ó, o amor é como o motor do carro. Tira esse como aqui e coloca o amor é o motor do carro. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. O uso do termo comparativo como nas falas das personagens, na verdade, da personagem, nas falas da personagem, demonstra uma comparação explícita. Muita gente confunde a metáfora, olha aqui, ó, com outra figura de linguagem, a comparação. Gente, não tem como confundir, viu? É bem tranquilo, bem simples. Veja aqui, ó. Veja a diferença. Catarina é uma flor. Aqui eu tenho uma metáfora. Catarina é como uma flor. Olha aqui, ó. Já tenho aqui o elemento comparativo, como. Aqui a comparação, galera, é implícita. Aqui essa comparação é explícita, ela é clara. Veja aqui, ó. A metáfora não apresenta o elemento de conexão. Ela não apresenta o elemento de conexão característico da comparação. Ela utiliza os termos no sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real, e o transforma no modo figurado, no sentido conotativo. É assim que é feita uma comparação implícita. Vejam, amores, quando o conectivo de comparação, como, tal qual, tal como, assim, assim como, quando esses conectivos aparecerem no enunciado, trata-se de uma comparação. Pronto. Catarina é uma flor. Tem o conectivo de comparação aqui? Não. Temos uma metáfora. Catarina é como uma flor. Temos o conectivo? Sim. Então temos uma comparação. Ok? Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo. Ou seja, esse conectivo, até existe, mas está de forma subentendida na frase. Olha aqui, ó. Uso da metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada em diversos meios. Olha aqui, por exemplo, eu tenho a metáfora nas histórias em quadrinhos. Olha aqui, ó. Nas histórias em quadrinhos, por exemplo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Veja, nessa tirinha, tá vendo? O amor foi comparado de forma implícita. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Então, o amor foi comparado a uma caravana de rosas. Vejam vocês que essa comparação ela é implícita, não aparece o elemento comparativo.
Olha outro exemplo aqui, ó. O que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Olha a explicação aqui, ó. Um candidato ficha suja. Ficha suja, né, gente? É aquele candidato julgado pela lei que deveu alguma coisa ou deve alguma coisa para a justiça, e aí ele não pode se eleger, ele não pode se candidatar, ok? Muitas vezes ele, como o processo ainda está em julgamento, ele se candidata, mas corre o risco de não assumir o cargo. Ó, nesta charge, na verdade eu vou mudar isso aqui, não é nesta, né? A charge está passada. Nessa charge, a sujeira do homem subentende que o candidato que o abraçou é acusado de muitos crimes, tendo assim sua ficha suja, ok? E, de novo, uma comparação implícita. Olha isso aqui que legal, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber todo. Opa, aqui, ó. Sistema penitenciário brasileiro. Olha o nosso sistema penitenciário. Vejam, na imagem, ó, uma panela de pressão quase explodindo. Pode ser comparada à superlotação das penitenciárias no Brasil. O sistema ele foi comparado, de uma forma metafórica, a uma panela de pressão que pode, a qualquer momento, explodir, né? Explodir. Ok? Essa, então, é a metáfora nas histórias em quadrinhos. Muito utilizada, meus amores. Olha aqui outro também, ó. A metáfora utilizada nos textos publicitários, da publicidade. Olha aqui, ó. Um dos usos muito recorrentes da metáfora é nos textos publicitários. Olha o que eu tenho aqui, ó. Primeiro exemplo. Bombril. Se você também ama a Casa Branca, tá vendo? Se você também ama a Casa Branca. Ele fez aqui, né, mais ou menos uma imitação do candidato Barack Obama. Olha aqui, ó. Na publicidade acima, a aspiração de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, à Casa Branca, é comparada de forma implícita, tá, ao desejo das donas de casa de terem a casa limpa. Quando a gente fala a casa está branquinha, a casa está limpinha. Então vejam vocês, ó, que aqui a aspiração, o desejo de Barack Obama foi comparado de forma implícita ao desejo das donas de casa, né? De terem sua casa também branquinha, limpa. Olha outro exemplo aqui, ó. Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra de arte. Olha aqui, galera, com quem ele se parece. Claro, você já deve ter identificado. Olha aqui, ó. Nessa, vou colocar aqui de novo, nessa, tá? É passado. Nessa publicidade, subentende-se que o resultado, olha aqui, das roupas lavadas com Monbiju equivale a uma obra-prima, tal como a pintura da Mona Lisa. Ok? Bom, gente, olha aqui que interessante, ó. Metáforas do cotidiano. Bem legal, a gente usa isso aqui direto, olha só. Ainda que a gente não perceba, muitas vezes usamos metáforas no dia a dia. Na verdade, nosso discurso está recheado delas. Veja abaixo alguns exemplos mais comuns e seus significados. Olha aqui, galera, vocês conhecem isso aqui muito mais do que eu, né? Viajar na maionese. Olha aqui, ó. Falar ou pensar em coisas que não fazem sentido. Uma manteiga derretida. Alguém muito emotivo, que se derrete com facilidade. Falar abobrinha. Pô, ficar falando abobrinha. Falar coisas sem importância. Encher linguiça.
Quer dizer, ficar ali falando algo sem importância, enchendo linguiça. Mamão com açúcar é o quê? É algo muito fácil de fazer. Docinho de coco é alguém muito meigo. Olha aqui, ó. Carregar o mundo nas costas. Opa, ter muitas preocupações, né? E coisas para fazer, muitas responsabilidades. Dar murro em ponta de faca. Insistir em algo que não vale a pena. É batata, é certeiro. Uma luz no fim do túnel é o quê, gente? Uma esperança. Ok? Então, aqui nós temos a metáfora e a comparação. Outras duas figuras de linguagem que teremos agora é o chamado paradoxo ou oxímoro, ou a antítese. Veja se eu tenho aqui paradoxo ou antítese. Tá vendo? Olha aqui, galera. O paradoxo, meus amores, é como se eu tivesse uma ideia, à primeira vista, impossível de acontecer. Numa primeira interpretação, ela é impossível. Paradoxo ou oxímoro é uma figura de linguagem mais precisamente baseada na contradição. Pronto, aqui está a nossa palavra, contradição. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Sem nexo, sem nexo. Entretanto, ela expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Aparentemente, é uma ideia absurda, sem nexo, mas é só aparência. Por isso, o paradoxo é fundamentado na contradição, olha aqui, ó, contradição lógica das ideias. Como se tivéssemos duas ideias numa frase, e uma está se contrapondo à outra. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Vou explicar isso aqui melhor para vocês, tá? Olha aqui, amores. Do latim, o termo paradoxo, paradoxum, é formado pelo prefixo para, que significa contraditório, oposto, e o sufixo doxa, que significa opinião. Então, nós teríamos aí, em outras palavras, uma opinião contrária, né? Uma opinião contrária. Olha aqui, gente. Note que esse conceito é também utilizado em outras áreas do conhecimento, tais como a filosofia, a psicologia, a retórica, a linguística, a matemática. E muito disso aqui vocês ainda estudarão no ensino médio. Exemplos de frases com paradoxo. Vocês vão perceber aqui, bem legal, ó, na primeira interpretação parece estranho. Ó, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Então, quando eu tenho aqui, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Tenho duas ideias que, em princípio, elas se contrapõem, mas que é possível, sim, acontecer. Olha aqui, ó, já estou cheio de me sentir vazio. Estou cheio de me sentir vazio. Cheio e vazio são palavras que se contrapõem. Embora pareçam bem distantes em seu sentido, elas se ligam e possivelmente conseguem conviver em harmonia. A novidade que seria o sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho. Olha aqui, ó. A novidade que seria o sonho, o milagre risonho da sereia, o que pareceria ser um sonho, né, a novidade, acabou se tornando um pesadelo. Olha aqui, gente. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Vejam, olha que interessante. Quem quase morre ainda esteja vivo, né? Quem quase morre ainda esteja vivo. Quem quase vive, na verdade, está morto, né? O amor é ferida que dói e não se sente. Preste atenção, galera.
Como é que ela é uma ferida que dói e a pessoa não sente? Tá vendo? Há uma ideia meio absurda. Como é que pode estar doendo e não sentir? Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Como é que pode a liberdade de alguém ser, na verdade, a escravidão dela? Então vejam vocês que nós temos palavras que se contradizem. Bastou, olha aqui, ó, bastou ouvir o teu silêncio para chorar de saudades. Ouvir o teu silêncio, meus amores, olha isso aqui. Bastou ouvir o teu silêncio. Ora, o que significa dizer ouvir o teu silêncio? Quando, então, ouviu mais nada. Quando, de repente, não ouviu mais a voz da pessoa, e aí, nesse momento, passou o quê? A chorar de saudade, percebeu que a pessoa já não estava mais próxima. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Ora, como é que pode estar cego e ver? Vendo? Eu fujo, ou não sei não, mas é tão duro este infinito espaço ultra fechado. Aqui, amores, esse infinito espaço ultra fechado. Estranho, né? Estamos vivendo uma guerra pacífica. O prazer é doloroso. Prazer era algo para ser prazeroso e não doloroso. Estou cansado de ouvir essas verdades mentirosas. Olha aqui que interessante, verdades mentirosas. A sua sinceridade falsa, gente, sinceridade falsa. Não me esquecerei do ódio amoroso, vejam. Ela demonstrava a sua humildade arrogante. Ou é humildade ou é arrogante, né, gente? As palavras próximas, em princípio, não combinam. A covardia do herói, então não é um herói. A confiança dos céticos é quem anda sempre desconfiado. Então, a confiança dos céticos, o som do silêncio, ó. Ela acreditava na vida após a morte. Vida após a morte também é estranho. Bom, só para finalizar aqui, galera, olha, a diferença entre a antítese e o paradoxo. Na antítese, nós temos uma possibilidade. Meus amores, a antítese, ela se resume a palavras contrárias, palavras opostas. Você diz, por exemplo, o pai chegava de noite, o filho saía de dia, de manhã, por exemplo. De noite, de manhã, são palavras contrárias. Quando você diz, ora entrava, ora saía. O entrava e saía são palavras contrárias. O paradoxo, gente, ele até pode ter palavra contrária ou não, mas a ideia será sempre absurda. A antítese, não, ela se limita a apenas palavras antônimas, palavras contrárias. Olha aqui, ó. Embora sejam figuras de pensamento baseadas na oposição, tá vendo? Baseadas na oposição, o que nós temos aqui, ó? O paradoxo e a antítese se distinguem. O paradoxo emprega ideias opostas, da mesma maneira que a antítese. Entretanto, essa contradição ocorre entre o mesmo termo referente. Ou seja, dentro o mesmo elemento. Observe aqui, ó. Para entender melhor, veja a diferença. Dormir e acordar está difícil. Palavras opostas. Estou dormindo acordado. Aqui eu já tenho uma ideia absurda. Dormir e acordar está difícil. Estou dormindo e acordado é absurdo. Olha, note que ambos os exemplos utilizam os opostos, dormir e acordar. Entretanto, o paradoxo propõe uma ideia supostamente absurda, mas que faz sentido.
pois enquanto dormimos, não podemos estar acordados. Então veja, para finalizar aqui, amores, a antítese é a expressão de uma ideia em que há elementos opostos, mas não contraditórios na ideia, tá? Olha aqui, por exemplo, ó, a alegria e a tristeza habitam o meu peito diariamente. Veja que nesse enunciado há uma antítese, pois alegria e tristeza são substantivos opostos, são palavras contrárias, não tem ideia contrária, é palavra contrária. Apesar disso, não há contradição na frase, pois é aceitável que, em um mesmo dia, uma pessoa possa sentir alegria e também frieza. Entretanto, o uso desses mesmos antônimos em outro enunciado pode gerar um paradoxo, como é possível perceber na seguinte estrofe do soneto Inconstância dos Bens do Mundo, do poeta barroco, do Gregório de Matos. Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se a tristeza. Vejam, olha aqui, ó. Não nos parece possível sentir a alegria em meio à tristeza. É possível, sim. A alegria e a tristeza habitam o meu peito diariamente. É possível, no momento, você estar alegre, durante o dia estar triste. É possível. Agora, na alegria e na tristeza, aqui, ó, na alegria sinta-se a tristeza, parece mais estranho, né? Observe que no último verso há uma antítese. Olha aqui, ó. Uma vez que a palavra alegria se opõe à tristeza. E também há um paradoxo, pois, por essas palavras apresentarem sentidos opostos, é incoerente, contraditório, afirmar que alguém possa sentir tristeza na alegria. Contudo, essa construção conotativa faz sentido no poema como um todo, já que indica que a alegria é passageira e, por isso, está acompanhada da tristeza, gerada pela lembrança da finitude, ou seja, da lembrança de que tudo um dia acabará. Olha aqui, ó. Dessa maneira, paradoxo e antítese são figuras de pensamento que possuem a relação direta entre si. Paradoxo surge de uma expressão antitética, ou seja, contrária. Isso é, em que há oposição. O paradoxo, portanto, além da oposição, apresenta uma contradição. A antítese, por sua vez, é apenas contraste, contrariedade. Olha aqui, gente. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Aí ele disse absoluta. Ora, quando ele diz que toda certeza é relativa, então não há nada absoluto aqui. Então, aí alguém pergunta, tem certeza, professor? E aí ele fala absoluta. Esse absoluta entrou em contradição com o que ele disse lá no início. Ok, meus amores, deixe-me parar aqui a apresentação. Tudo certo com vocês? Obrigado aí pela atenção. Ficou um pouquinho maior essa aula, mas eu precisava passar essas figuras todas para vocês. Legal? Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aulinha. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.